Olá e boas-vindas a quem acompanha a gente em mais uma análise profunda. Olha, hoje a nossa missão é explorar uma obra incrivelmente complexa, é densa e, assim, extremamente polarizadora. É, polarizadora até dizer chega. Exatamente. Nós vamos falar da série de terror da Amazon Prime Video, Them, mais especificamente da primeira temporada, né, que tem o subtítulo Covenant, ou O Pacto, que saiu lá em 2021. E para fazer isso direitinho, a gente reuniu um material de base fascinante. Com certeza. A gente tem uma seleção que cobre vários ângulos hoje. Essa nossa investigação se apoia numa pilha bem rica de fontes. Temos críticas de entretenimento de portais respeitados, tipo o Omelete, o Canaltech e o Adoro Cinema. Que já dão aquele pulso de como a mídia especializada reagiu, sabe? Sim, exatamente. Mas a gente queria ir além da superfície. Então trouxemos também um artigo acadêmico bem rigoroso da revista Intermídia. Esse artigo analisa a série usando as lentes da teoria crítica da raça e também aquele método de desconstrução do filósofo Jacques Derrida. Que é um mergulho bem mais teórico, né? Bem mais denso, é. E claro, para equilibrar toda essa teoria acadêmica com a experiência real de quem realmente consome a série, a gente incorporou discussões diretas da comunidade de fãs de terror lá no Reddit. Ah, o Reddit sempre tem as melhores discussões. Bom, o nosso objetivo com essa seleção toda é desvendar como o Them tenta usar as engrenagens do terror sobrenatural e também da violência gráfica para dissecar o racismo histórico nos Estados Unidos. E a gente quer entender por que a série dividiu tanto quem assistiu. É um abismo de opiniões. Para quem está ouvindo ter uma ideia, no Rotten Tomatoes, a série tem uns 56% de aprovação da crítica, mas 66% do público. É bem mediano de um lado, mas as reações são extremas do outro. A grande questão que paira sobre todas essas fontes é justamente onde fica a linha tênue. Se é que ela existe na arte, né? Pois é, aquela linha entre a denúncia social incisiva e o sadismo visual puro, o que muita gente rotula como torture porn. Essa é uma discussão super delicada. E vale a gente estabelecer logo de cara que o nosso papel aqui não é tomar partido. A gente não vai referendar escolhas criativas ou visões políticas embutidas na narrativa. Claro, a intenção é dissecar as ideias que estão ali, entender as intenções dos criadores da obra, tipo o roteirista Little Marvin e a produtora executiva Lena Waithe. É observar os mecanismos que provocaram essas reações tão viscerais. Vamos olhar para essa estrutura narrativa de uma forma analítica, bem distanciada. E para mergulhar nessa estrutura, eu proponho a gente imaginar um cenário que ilustra bem a armadilha narrativa da série. Pensa no terror clássico. Ele tem uma demarcação muito clara, tipo uma planta baixa bem desenhada. Como assim? Assim, de um lado, a gente tem o mundo normal, super iluminado, seguro. Do outro, tem a casa mal assombrada no fim da rua, escura. O monstro fica lá, confinado, quem tá do lado de fora tá seguro. Ah, sim. A ameaça tem um endereço fixo. Exato. Mas assistir Them subverte essa lógica de um jeito sufocante. É como se a gente estivesse presenciando duas casas mal assombradas ocupando o mesmo terreno, simultaneamente, sabe? Essa imagem da sobreposição é ótima. Ilustra bem o terror duplo que a série opera. Porque, olha só, de um lado da porta, a gente tem fantasmas, demônios, assombrações literais sussurrando pelas paredes da casa. O terror sobrenatural clássico. Isso. Mas a verdadeira genialidade, ou talvez a crueldade da coisa toda, é que do outro lado da porta, lá no gramado perfeito sob o sol da Califórnia, tem vizinhos de carne e osso. Pessoas com sorrisos ensaiados. Pessoas normais que se revelam monstros sociais implacáveis. O perigo não tá só no escuro do porão. Ele tá no meio do dia, ali na calçada. E para entender como a gente chega nesse terror duplo, a série situa a narrativa num momento histórico muito específico. 1953. Que é bem no auge da grande migração americana, né? Exatamente. A história acompanha a família Emery, o Henry, a Lucky e as duas filhas deles, a Ruby e a Gracie. Eles são uma família negra, de classe média, que decide abandonar a Carolina do Norte. Eles estão fugindo das leis segregacionistas brutais do sul dos Estados Unidos. E o destino deles é a Califórnia. Mais especificamente, um bairro idílico, residencial, na cidade de Compton, em Los Angeles, que até então era um bairro totalmente branco. A premissa inteira gira em torno da busca pelo sonho americano,
A casa própria, a grama verdinha, a segurança e a ascensão social. Mas esse sonho dá de cara com uma barreira invisível. E é aí que as nossas fontes acadêmicas e as críticas entram, analisando o subtítulo da temporada, a palavra covenant, que traduzindo é pacto. O artigo da Intermídia é fascinante nessa parte. Eles destrincham o mecanismo jurídico e social por trás dessa palavra. Porque não eram só acordos verbais entre vizinhos maldosos. Não mesmo. Eram covenants residenciais restritivos, cláusulas literais que ficavam cravadas lá nos contratos imobiliários. E essas cláusulas proibiam categoricamente a venda, o aluguel ou até a simples ocupação daquelas casas por pessoas que não fossem brancas. O sistema financeiro inteiro trabalhava ativamente para desenhar essas fronteiras da segregação. E o ponto de virada histórico que a narrativa explora é que no ano em que a série se passa, esses pactos restritivos já tinham sido declarados inconstitucionais pela Suprema Corte. A lei teórica já tinha mudado. O sistema jurídico, no papel, protegia eles. A família Emery tinha todo o direito legal de comprar a casa e morar lá. Mas a série investiga justamente essa fratura, a diferença brutal entre o que está escrito no papel e o que opera na realidade da sociedade americana. As fontes mostram que a exclusão não sumiu, ela só mudou de forma. Deixou de ser uma regra de contrato e virou um acordo tácito entre os moradores brancos. Que passaram a usar de assédio moral, intimidação, uma guerra psicológica total para expulsar a família. A lei falha miseravelmente em proteger a vida real deles. E essa falha do sistema legal nos leva à análise do artigo da Intermídia usando a teoria crítica da raça. A premissa da teoria que a série retrata é que o racismo não é um desvio de conduta de uns poucos indivíduos ruins. É um componente estrutural, né? Totalmente normalizado nas instituições. Perfeito. A série materializa isso mostrando o Estado falhando sistematicamente com a família. Um exemplo claríssimo é o incidente com o cachorro deles. Essa parte é muito triste. O cachorro sofre uma morte extremamente violenta. E quando a polícia chega, que é a autoridade do Estado ali, o oficial branco olha para aquela cena óbvia de barbárie e simplesmente encerra o assunto. Ele fala que foi um mero envenenamento acidental. Exato. A instituição se recusa a enxergar e documentar a agressão. E essa invisibilização institucional, ela reverbera em todos os pilares da vida americana que a série mostra. Na escola, no trabalho. Com certeza. A filha mais velha, a Ruby, fica isolada como a única aluna negra da escola dela. Tem aquela cena muito angustiante que as outras crianças começam a fazer sons de chimpanzés durante a aula. A violência é evidente para todo mundo. Mas a engrenagem institucional reage punindo a vítima. A Ruby é responsabilizada e é expulsa da sala pelo professor. E, paralelamente, a gente tem o pai, o Harry. Ele é um engenheiro super qualificado, veterano de guerra, mas no primeiro dia de trabalho o chefe trata ele como se ele fosse incapaz de entender o próprio ofício. Ele é relegado a uma invisibilidade intelectual total. O que a série constrói aí é uma aplicação prática do método de desconstrução do Derrida que o artigo menciona. Me explica um pouco melhor essa parte do Derrida para quem está acompanhando. Claro, muita gente usa desconstruir como sinônimo de criticar, mas na filosofia significa desmontar oposições binárias que sustentam uma visão de mundo. Tá, e como isso se aplica na série? Nos anos 50, existia uma oposição binária muito forte no imaginário americano. O Sul era visto como polo do atraso, da violência explícita, e o Oeste, a Califórnia, era o progresso, a liberdade. Entendi. E Them desconstrói essa oposição mostrando que o paraíso californiano também era opressor? Isso. Só que a opressão ali vinha embalada numa estética de cortesia, roupas em tons pastéis e burocracia silenciosa. Eu entendo muito bem como essa engrenagem funciona na história. Mas aqui, olha, tem um conflito que várias críticas levantaram e que eu acho essencial. Qual o conflito? É sobre a vilã humana principal, a vizinha loira, a Betty Wendell, que é interpretada pela Alison Pill. Ela organiza toda a perseguição contra a família Emory. Sim, a Betty é terrível. Só que a série insinua que as ações dela são influenciadas por uma força demoníaca. As críticas questionam muito isso.
Se você introduz uma assombração para explicar o ódio de uma personagem, isso não tira a responsabilidade humana dela. É um questionamento extremamente válido e é um dos grandes dilemas de misturar comentário histórico com terror sobrenatural. Porque transformam um preconceito estrutural, a segregação imobiliária intencional, em uma coisa banal. Do tipo, o diabo me obrigou a ser racista. Isso não esvazia a crítica social. O risco de isentar o agressor humano é enorme mesmo. Mas, se a gente observar as cenas mais tensas, a violência do bairro opera de forma muito tática, bem mundana, sem depender do sobrenatural para assustar. O artigo até analisa a subversão da vigilância de bairro. Neighborhood Watch. Isso, para mim, é o ápice do terror psicológico da série. Porque a vigilância de bairro sempre foi vendida como uma coisa de segurança mútua, né? Moradores cuidando da rua para evitar assaltos e coisas assim. Isso. Mas em Femme, eles transformam isso numa arma muito cruel. Os vizinhos literalmente colocam cadeiras na calçada, de frente para a casa dos Emory, e passam o dia inteiro sentados, só fumando e encarando a casa. Sem gritar, sem invadir o gramado. Apenas um panóptico sufocante. A mecânica dessa cena ilustra perfeitamente como o terror ali prescinde do elemento demoníaco. É uma ferramenta de segurança transformada numa arma de intimidação territorial. Exato. O objetivo é comunicar à família que eles são prisioneiros. A rua, a calçada, viram ambientes hostis pela força do olhar coletivo. Isso exige organização humana, não tem nada de fantasma nisso. Um esforço consciente da comunidade. A tensão não vem de portas batendo sozinhas, vem do fato de que a família não pode sair pela porta da frente sem atravessar um corredor de ódio. E essa panela de pressão inevitavelmente ferve, né? Chega um momento na temporada em que a série decide abandonar a sutileza e vai para o confronto visceral. E a gente precisa falar sobre o epicentro dessa polarização toda, o episódio 5. É crucial fazer um adendo para quem está escutando a gente sobre o peso do que vamos discutir agora. O quinto episódio é um mergulho no trauma fundacional dos Emory. Ele mostra em flashback os eventos intoleráveis que fizeram eles fugirem da Carolina do Norte. A série larga a ameaça velada e foca na destruição crua mesmo. É a cena com a Locke, sozinha na casa do sul com o bebê recém-nascido, o Chester. Uma mulher branca invade a casa e começa a cantar aquela música racista, Old Black Joe. E depois um grupo de homens entra. O que acontece não é só um assassinato. Eles transformam a violência num entretenimento macabro. Eles forçam a Locke a assistir enquanto jogam aquele jogo sádico de Cat in the Bag com o bebê. Colocam o bebê numa fronha, e o resultado é a morte da criança. Além de abusos indescritíveis contra a Locke. Essa cena gerou um abalo sísmico. O Omelete, por exemplo, vocaliza muito bem a recepção negativa. Eles acusam a série de cruzar a linha do comentário social e cair vertiginosamente no torture porn. Aquele subgênero focado na exposição gráfica do sofrimento sem nenhum propósito de redenção. A crítica do Omelete aponta que, se uma obra exige tantos avisos de gatilho e precisa ser justificada em entrevistas, talvez tenha perdido o equilíbrio entre o choque e o significado. E eu acho que isso levanta uma questão muito forte sobre o propósito do terror em si. Pense em Corra, do Jordan Peele, ou em Lovecraft Country. Obras recentes que também lidam com trauma racial. Sim. Elas têm um terror intenso, mas oferecem uma válvula de escape para a audiência. Um momento de ironia, um alívio cômico, ou a catarse de ver os personagens revidarem e vencerem os opressores. Them recusa isso completamente. É asfixia contínua. Não tem respiro nenhum. Por que os criadores escolheriam privar a audiência dessa catarse? Qual o sentido de esmagar a esperança assim? O que é fascinante pelas fontes é que a resposta está em como a história americana lidava com o sofrimento negro. Ao negar a catarse heróica, o Little Marvin e o diretor Nelson Craig estão forçando o público a viver uma fração da impotência real da época. Entendi. Porque na história real não tinha alívio, né? Especialmente no Sul. Do período de Jim Crow, os linchamentos não eram crimes cometidos em segredo. Eram espetáculos públicos. Eventos mundanos que reuniam famílias brancas inteiras com fotografia, cartão postal. Então, ao mostrar a violência como um jogo cínico, eles estão refletindo essa espetacularização histórica. A falta de catarse é de propósito. Totalmente. A intenção não é dar entretenimento escapista. É gerar indignação residual em quem assiste hoje.
exigir que a gente sustente o olhar diante de uma realidade onde o salvamento heróico não existia. E sustentar esse olhar cobrou um preço gigantesco de quem fez a série também. O Canaltech e o Adoro Cinema trazem histórias de bastidores muito pesadas. Sim, a carga emocional no set foi enorme. A dor retratada ali exigiu tanto dos atores que a Deborah Ayorinde, que faz a Lucky, precisou de apoio terapêutico constante nos bastidores só para conseguir processar o que estava fazendo e voltar a gravar no dia seguinte. Ela não estava atuando num vácuo, estava acessando feridas históricas muito reais diante da câmera. O que nos leva a um aspecto técnico, que garantiu que a série ganhasse espaço na indústria apesar dessa brutalidade toda. A estética da série é formidável. O design de produção e a fotografia funcionam quase como um personagem paralelo, manipulando a gente. O contraste que eles criam é brilhante. Os ambientes dos brancos em Compton são todos banhados em cores pastéis. Azul claro, verde menta, rosa bebê, tudo simétrico, impecável. Parece aquelas revistas de estilo de vida dos anos 50. Tudo estéril e com um controle maníaco. E as cores pastéis sugerem essa uniformidade controlada, mas revelam a farsa do sonho americano. É uma perfeição plástica feita para esconder a hostilidade. Qualquer coisa fora do lugar, tipo a família Nebra chegando, é tratada como ameaça à ordem estética da comunidade. E o contraste absoluto quando a câmera entra na casa dos Emory. A paleta muda violentamente. A tela inunda com vermelhos escuros e sombras profundas. As cores deixam de representar a casa física e passam a mapear a hemorragia psicológica deles. É como se a casa estivesse adoecendo junto. Dando lastro a todo esse visual, temos as atuações. A química entre a Deborah Ayorinde e o Wesley Thomas sustenta o drama de forma avassaladora. Eles entregam a exaustão acumulada, o esforço monumental de manter a família unida. Enquanto o mundo tenta fragmentar eles o tempo todo. E do outro lado, a Alison Pill, assustadora. Ela domina a agressão sorridente. É o horror burocrático, destilando ódio visceral enquanto ajeita o cabelo usando um vestido impecável. A máscara da hipocrisia com perfeição milimétrica. Essa sofisticação técnica ajudou muito a garantir a sobrevida do projeto, o que virou até um tópico quente lá no fórum de terror do Reddit. As discussões sobre a segunda temporada, The Scare, o pessoal estava com muito receio, que é bem compreensível. O cálculo emocional do público era basicamente: será que eu preciso me submeter ao trauma devastador da primeira temporada para conseguir entender a segunda? É muito louco ver a fama de uma série preceder ela a esse ponto, o público questionando se suporta o pedágio emocional. E qual foi a resposta da comunidade? Como o tema é uma ontologia, a resposta direta é não. Não é obrigatório sofrer pela primeira temporada. A segunda dá um salto temporal enorme, vai para 1991. Acompanha a detetive Dawn Reeve, que é interpretada pela Deborah Ayorinde, também, curiosamente. Mas numa personagem e num mundo totalmente diferentes. A história dos anos 90 tem um arco completo, pode ser vista sozinha. Mas a comunidade do Reddit também concorda que passar pela primeira temporada adiciona uma camada de densidade incrível para a segunda. Com certeza, enriquece a experiência demais, porque a narrativa constrói conexões profundas sobre as consequências do trauma a longo prazo. Conexões que só ficam claras nos últimos minutos da segunda temporada. Fica parecendo um mapa geracional. O trauma brutal não resolvido nos anos 50 reverbera como uma onda de choque que bate em Los Angeles nos anos 90. A conexão entre as épocas ilustra que fantasmas do passado não somem só porque o calendário virou ou as leis mudaram. Eles se infiltram no presente. O que já nos aproxima do final da nossa análise. Se a gente for sintetizar essa dualidade de Them, a gente tem uma obra de execução técnica deslumbrante, atuada de forma genial, mas que é deliberadamente um teste de resistência. O uso do terror para dissecar o racismo pede um estômago forte e disposição para encarar a história sem conforto nenhum. É a televisão testando os limites do estresse do público. E para fechar, uma obra dessa magnitude sempre deixa questionamentos no ar. O próprio título da série é algo para a gente pensar. Sim, a tradução literal eles é um pronome que essencialmente cria separação, distanciamento. Fica a pergunta provocativa para quem está acompanhando. Quem exatamente são eles? Na narrativa, o título pode ser lido de duas formas opostas. Por um lado, é a visão dos brancos sobre a família negra, vistos como eles, os invasores perigosos que precisam ser repelidos. Mas pela perspectiva espelhada do desespero da família, a sociedade branca ao redor também vira eles.
as pessoas normais que fazem do linchamento um espetáculo. Para os protagonistas assediados, os monstros são eles. O poder da série está em mostrar que a planta baixa do terror nunca é estática. O verdadeiro monstro depende de quem está olhando pela janela. Uma reflexão muito poderosa para terminar. Agradeço demais a companhia de quem embarcou com a gente nesse mergulho pelas complexidades da TV moderna. Continuem sempre investigando o que existe por trás das histórias que a gente consome. Até a próxima análise profunda.